Minha madrasta me chamou de parasita na viagem, mas o que aconteceu depois calou a todos. Dizem que as melhores histórias começam com um café. A minha começou com um café amargo demais, não pela bebida em si, mas pelas palavras que o acompanharam naquela manhã gelada em Gramado. O relógio do saguão do hotel marcava 8h17 quando me juntei à mesa do café da manhã. Papai já estava lá, concentrado em seu jornal, como sempre. Carla, minha madrasta, mexia distraidamente em seu celular, provavelmente checando suas infinitas redes sociais. E Henrique? Bem, ele me lançou um meio sorriso discreto por cima de sua xícara de cappuccino. Bom dia, murmurei, sentando-me na única cadeira vaga. O silêncio que se seguiu era familiar. Nos últimos 5 anos, desde que papai se casou, com Carla, eu tinha me acostumado com aquele tipo de silêncio. Denso, carregado de palavras não ditas. Era como se eu fosse um fantasma, presente, mas invisível, ocupando espaço sem realmente pertencer. A viagem tinha sido ideia do meu pai. Vai ser bom pra gente, Lu. Pra família, ele disse quando me contou, 2 semanas atrás. Família, a palavra ainda soava estranha, principalmente porque eu sabia que para Carla, família éramos só um inconveniente em sua vida perfeita. Servi-me de café, tentando ignorar o olhar de reprovação de Carla quando peguei 2 pães de queijo. Desde que tranquei a faculdade 3 meses atrás, por não conseguir mais pagar as mensalidades, seus olhares tinham ficado ainda mais cortantes. E então, Luana, Carla começou, sua voz açucarada demais para ser sincera. Algum plano para hoje? Ou vai ficar no quarto o dia todo como ontem? Senti meu rosto esquentar. Na verdade, eu tinha passado o dia anterior procurando emprego online, enviando currículos para qualquer vaga que aparecesse em Porto Alegre, nossa cidade. Mas isso não importava para ela. Eu estava pensando em conhecer a cidade, respondi, mantendo a voz firme. Conhecer a cidade, ela repetiu com um risinho. Com que dinheiro? Do seu pai, claro, como sempre. Carla, meu pai começou, finalmente baixando o jornal, mas ela o interrompeu. Não, Carlos, chega de passar a mão na cabeça dela. Você não faz nada, Luana, só suga o que pode. Uma parasita. O tempo parou. O café na minha xícara tremeu. Ou talvez fossem minhas mãos tremendo. Olhei para meu pai, esperando algo. Qualquer coisa. Mas ele apenas abaixou a cabeça, voltando a se esconder atrás do jornal. Henrique congelou, seu garfo suspenso no ar. Nossos olhos se encontraram. Por um momento e vi algo ali. Vergonha? Pena? Não importava. Me levantei devagar, a cadeira raspando no piso de madeira. Com licença, murmurei, mais por hábito que por educação. Enquanto caminhava para fora do restaurante, senti os olhares dos outros hóspedes. Quantos tinham ouvido? Quantos estavam julgando a garota fracassada que não servia para nada? Mas eles não sabiam, ninguém sabia, que aquele momento seria o início de tudo. Porque enquanto subia para meu quarto, as lágrimas embaçando minha visão, algo dentro de mim se quebrou. Não foi meu coração, não. Foi a casca. Aquela proteção que eu tinha construído ao longo dos anos, me escondendo, me diminuindo, tentando ocupar o menor espaço possível. Sentei na cama, olhando pela janela a cidade ainda acordando sob a névoa da manhã. Gramado, com suas casinhas de arquitetura europeia e suas ruas limpas, parecia saída de um conto de fadas. Mas eu não era uma princesa esperando ser salva. Na verdade, enquanto observava a cidade, um plano começava a se formar em minha mente. Peguei meu celular e abri a página que tinha encontrado ontem. Curso Express de Confeitaria Artesanal, Gramado. Era um curso intensivo de 3 dias, oferecido por uma confeitaria local. O preço? Exatamente a quantia que eu tinha economizado, nos últimos meses, fazendo bolos por encomenda escondida para os vizinhos. Minha mãe sempre dizia que a melhor vingança é o sucesso. Antes de partir, 5 anos atrás,
Ela me ensinou tudo o que sabia sobre confeitaria. É uma arte, Lu, e a arte tem o poder de transformar vidas. Olhei mais uma vez pela janela, vendo a cidade ganhar vida aos poucos. Em algum lugar lá embaixo, Carla provavelmente ainda estava saboreando sua vitória, pensando que tinha me colocado em meu lugar. Mal sabia ela que aquele café amargo seria o começo da minha transformação. Porque às vezes é preciso tocar o fundo para ganhar impulso. E eu estava prestes a mostrar a todos do que era capaz. A primeira aula do curso começaria às 2 da tarde. Passei a manhã evitando minha família, vagando pelas ruas de paralelepípedos de Gramado. O frio cortante da Serra Gaúcha parecia combinar com meu estado de espírito. Gelado por fora, mas fervendo por dentro. Encontrei a confeitaria quase por acaso. Era um prédio pequeno, com fachada em tons de verde musgo e uma placa elegante que dizia Confeitaria Vó Maria. O sino da porta tilintou quando entrei, e o aroma de canela e chocolate me envolveu como um abraço. Já vou! Uma voz gritou dos fundos. Enquanto esperava, observei o lugar. As paredes eram decoradas com fotografias, antigas de Gramado, e nas prateleiras de vidro, doces artesanais se exibiam como joias em uma vitrine. Havia algo familiar ali. Algo que me lembrava das tardes na cozinha com minha mãe. Posso ajudar? Me virei e dei de cara com uma senhora de cabelos grisalhos, presos em um coque despretensioso. Seus olhos, por trás dos óculos de aro fino, tinham um brilho acolhedor. Sou Luana, me apresentei. Vim para o curso de confeitaria. Ah, sim, sou Maria Helena, mas todos me chamam de Vó Maria. Ela sorriu, estendendo a mão. Você é a primeira a chegar. Enquanto ela preparava o espaço para a aula, me contou que a confeitaria existia há mais de 30 anos. Comecei fazendo doces para ajudar nas despesas depois que meu marido faleceu, explicou. Hoje é o lugar mais feliz que conheço. Outras 3 pessoas chegaram para o curso. Um casal de aposentados querendo aprender a fazer doces para os netos e uma jovem que sonhava em abrir seu próprio negócio. Ninguém ali me conhecia como a parasita. Era libertador. A tarde passou voando entre receitas de trufas, bombons e petit gâteau. Minhas mãos lembravam os movimentos, como se nunca tivessem esquecido. Você tem talento natural, Vó Maria comentou, observando como eu temperava o chocolate com precisão. Estava tão absorta que não percebi as horas passando. Quando meu celular vibrou, já eram quase 8 da noite. 15 chamadas perdidas do meu pai. Onde você estava? Ele perguntou assim que atendi, a voz tensa. Estávamos preocupados. Estavam? Ri sem humor. Ou só incomodados por eu não estar disponível para ser humilhada. Silêncio. Então. Lu, sobre hoje de manhã. Me desculpe. Eu devia ter dito algo. Devia mesmo. Respondi, sentindo a garganta apertar. Mas não disse. Como sempre. Desliguei antes que ele pudesse responder. Vó Maria, que arrumava a cozinha, fingiu não ter ouvido a conversa. Quer uma xícara de chocolate quente? Ofereceu. Tenho uma receita especial, que cura qualquer tristeza. Aceitei. Sentamos no balcão da confeitaria já fechada. As luzes da rua entrando pelas janelas e criando sombras dançantes nas paredes. Sabe, ela começou, soprando sua xícara. Quando perdi meu marido, achei que tinha perdido tudo. Mas então descobri que tinha algo que ninguém podia tirar de mim, meu talento. E foi dele que construí minha vida nova. Bebericou o chocolate antes de continuar. Vi como você trabalha. Tem as mãos de sua mãe? Sim, respondi surpresa. Como soube? Pelo carinho, pelo respeito aos ingredientes. Isso não se aprende. Em curso nenhum. Ficamos em silêncio por um momento, cada uma perdida em seus pensamentos. Lá fora, turistas passavam agasalhados, tirando fotos e rindo. Sabe o que este lugar mais precisa? Vó Maria perguntou de repente. Um toque jovem,
Algo novo, mas que respeite a tradição. Franzi a testa, confusa com a mudança de assunto. Como assim? Tenho visto muitos turistas pedindo opções diferentes. Algo que misture o clássico com o contemporâneo. Ela me olhou significativamente. Se alguém sugerisse algumas receitas novas, talvez uma fusão. Meu coração acelerou. A senhora está me oferecendo. Um teste, ela completou. Amanhã é sábado, nosso dia mais movimentado. Que tal você preparar algumas amostras? Se os clientes gostarem, podemos conversar sobre uma parceria temporária. Quando voltei para o hotel naquela noite, encontrei Henrique no lobby. Ele estava sentado sozinho, mexendo distraidamente no celular. Ei, ele disse, guardando o aparelho. Tudo bem? Melhor do que bem, respondi. E pela primeira vez em muito tempo era verdade. Minha mãe, ela exagerou hoje. Sempre exagera, na verdade. Por que você nunca diz nada? Perguntei sentando ao seu lado. Ele suspirou. É complicado. Ela tem essas expectativas. Sobretudo, todos. O tempo todo. Percebi então que Henrique também carregava seus próprios fardos. Sua gentileza não era apenas simpatia. Era empatia. Amanhã, falei, vou fazer algo diferente. Algo meu. Quer ajudar? Seus olhos se iluminaram com uma curiosidade que me lembrou uma criança prestes a aprontar alguma coisa. O quê? Uma revolução doce, respondi, sorrindo. Muito doce. E assim, sentados naquele lobby de hotel em Gramado, começamos a planejar o que seria o primeiro dia do resto da minha vida. Ou melhor, da nossa vida. Porque às vezes, os melhores aliados são encontrados nos lugares mais inesperados. O sábado amanheceu com uma fina garoa, típica da Serra Gaúcha. Acordei antes do despertador, meu coração batendo ansioso com as possibilidades do dia. No espelho do banheiro, prendi meu cabelo num coque firme, igual ao que minha mãe usava quando trabalhava. Era quase como ter um pedacinho dela comigo. Desci para o café da manhã mais cedo que o normal, esperando evitar outro confronto. Mas Henrique já estava lá, uma mochila ao lado da cadeira. Pronto para ser meu sous-chefe? Perguntei, sentando-me com minha xícara de café. Mais pronto impossível. Ele respondeu com um sorriso cúmplice. Mas, tem certeza que quer minha ajuda? Nunca fui muito bom na cozinha. Você tem as melhores intenções. É o que importa. Saímos do hotel antes que Carla ou meu pai acordassem. No caminho para a confeitaria, contei a Henrique sobre minha ideia. Fundir doces tradicionais, gaúchos com elementos contemporâneos. Imagina um bombom de chocolate belga recheado com ambrosia? Ou um macaron com sabor de chimia de figo? Você pensou em tudo isso ontem à noite? Na verdade, confessei, venho pensando nisso há anos. Só nunca tive coragem de tentar. Aí, confeitaria Vó Maria já estava em plena atividade quando chegamos. O aroma de pão fresco se misturava ao chocolate derretido, criando uma atmosfera acolhedora. Bom dia, querida. Vó Maria me recebeu com um abraço. E quem é esse rapaz? Bonito? Henrique. Ele se apresentou ligeiramente corado. Vim ajudar a Luana. Ótimo! Quanto mais mãos, melhor. Preparei a cozinha dos fundos para vocês. As próximas horas foram intensas. Enquanto eu temperava chocolates e preparava recheios, Henrique se revelou um excelente assistente. Suas mãos grandes e desajeitadas no início foram ganhando confiança aos poucos. Minha mãe nunca deixou a gente cozinhar, ele comentou enquanto misturava uma ganache. Dizia que era coisa de empregada. E o que você acha? Acho que ela está errada sobre muitas coisas. Por volta das 14h, nossas criações estavam prontas. Bombons de ambrosia com chocolate belga, macarons de chimia de figo, trufas, de chocolate com doce de leite serrano e pequenos bolos de chocolate com recheio de frutas vermelhas da região. Está na hora, Vó Maria anunciou entrando na cozinha. A confeitaria está cheia. Vamos apresentar suas criações?
Minhas mãos tremiam enquanto arrumávamos os doces em pequenas bandejas de degustação. E se ninguém gostar? E se todo mundo amar? Henrique rebateu, apertando meu ombro em apoio. A primeira pessoa a experimentar foi uma senhora de Porto Alegre que estava visitando a cidade. Quando mordeu o macarrão de chimia, seus olhos se arregalaram. Isso é extraordinário. Onde aprendeu a fazer isso, menina? Com minha mãe, respondi, sentindo um calor no peito. A notícia se espalhou rapidamente. Logo, turistas e moradores locais faziam fila para experimentar as novidades. Cada elogio, cada expressão de surpresa era como um pequeno triunfo. Luana? Uma voz familiar me congelou no lugar. Me virei lentamente. Meu pai estava parado na entrada da confeitaria, olhando em volta confuso. Ao seu lado, Carla mantinha sua habitual expressão de desaprovação. "O que é isso?" ela perguntou, seu tom ácido cortando o burburinho alegre da confeitaria. Antes que eu pudesse responder, Vó Maria se aproximou. "Isso, minha cara, é talento. Sua enteada revolucionou minha confeitaria em um único dia." "Revolucionou?" meu pai perguntou, se aproximando do balcão. Seus olhos passaram pelos doces, pela fila de clientes, e finalmente pousaram em mim. "Experimenta, pai", ofereci, estendendo um bombom de ambrosia. Ele pegou o doce com cuidado, como se fosse algo precioso. Quando mordeu, vi seus olhos se encherem de lágrimas. Isso lembra os doces que sua mãe fazia", ele murmurou. Era a intenção. Carla bufou, revirando os olhos. "Grande coisa. Fazer docinhos não vai pagar suas contas." Na verdade, Vó Maria interveio. "Já pagou. Vendemos tudo que Luana produziu hoje. E tenho uma proposta para ela." Meu coração disparou. Henrique, que tinha se mantido discretamente ao fundo, se aproximou para ouvir. "Que proposta?" perguntei. "Uma parceria. Quero que você desenvolva uma linha especial de doces para a confeitaria. Fusão do tradicional com o contemporâneo. Podemos dividir os lucros e você terá liberdade criativa total." Carla riu, um som sem humor. "Isso é ridículo. Ela não tem experiência, não tem formação. Ela tem algo muito mais importante." Vó Maria a interrompeu, seus olhos gentis agora duros como aço. "Ela tem talento e coração." Olhei para meu pai, que ainda segurava o bombom meio comido. Para Henrique, que sorria orgulhoso. Para a fila de clientes que esperavam para experimentar mais dos meus doces. "Eu aceito", respondi, minha voz mais firme do que nunca. Naquele momento, percebi que havia encontrado algo mais do que uma oportunidade de trabalho. Havia encontrado meu lugar, meu propósito. E o melhor de tudo, era apenas o começo. A notícia sobre os doces da confeitaria Vó Maria se espalhou como fogo em palha seca. Em apenas 3 dias, o pequeno estabelecimento tinha virado ponto de parada obrigatório para turistas. Nas redes sociais, fotos dos meus doces apareciam com hashtags entusiasmadas. Mas com o sucesso, veio a tempestade. "Não acredito que você vai jogar sua vida fora por causa de uns docinhos." Carla esbravejava no quarto do hotel. Era nossa última noite em Gramado, e ela tinha decidido fazer seu grande confronto final. "Não são só docinhos", respondi, continuando a arrumar minha mala. "É meu trabalho, minha arte." "Arte?" Ela riu com desdém. "Você trancou a faculdade de administração para brincar de confeiteira?" "Não, Carla. Tranquei a faculdade porque não tinha como pagar. E agora encontrei algo que não só me sustenta, mas me faz feliz." Meu pai, sentado na poltrona do canto, alternava o olhar entre nós duas como quem assiste a uma partida de tênis particularmente tensa. "Carlos!" Carla se voltou para ele. "Fala alguma coisa. Sua filha está jogando o futuro dela no lixo." Foi então que algo inédito aconteceu. Meu pai se levantou e sua voz saiu firme. "O futuro dela é ela quem decide, Carla." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor.
Carla o encarava como se ele tivesse acabado de falar em alienígenas. Você está defendendo isso? Estou defendendo minha filha, ele respondeu, e senti meus olhos encherem de lágrimas. Algo que deveria ter feito há muito tempo. Uma batida na porta interrompeu a discussão. Era Henrique. Lu? Vó Maria está no telefone. Ela precisa falar com você urgente. Saí do quarto, deixando o clima pesado para trás. No lobby, atendi, a ligação com as mãos tremendo. Querida, a voz de Vó Maria estava animada. Você não vai acreditar. A repórter dos Sabores do Sul estava aqui hoje. Ela provou seus doces e quer fazer uma matéria sobre você. Sobre como uma jovem está revolucionando a confeitaria tradicional. Meu coração disparou. Sabores do Sul era o maior programa de gastronomia da região. Tem mais, ela continuou. Eles querem fazer a gravação amanhã cedo. Sei que você estava planejando voltar para Porto Alegre, mas... Eu fico, respondi sem hesitar. Quando voltei ao quarto para dar a notícia, encontrei apenas meu pai. Carla tinha saído furiosa e Henrique tinha ido atrás dela. Pai, comecei, sentando ao seu lado. Preciso te contar uma coisa. Expliquei sobre a reportagem, sobre a oportunidade única que era. Enquanto falava, observava seu rosto, procurando sinais de desaprovação. Mas encontrei algo diferente. Orgulho. Sua mãe estaria tão feliz, ele disse, pegando minha mão. Ela sempre dizia que você tinha o dom. Por que você nunca me defendeu antes? Perguntei, a pergunta que estava entalada há anos. Ele suspirou profundamente. Medo, eu acho. Depois que sua mãe partiu, fiquei com tanto medo de criar você, sozinho. Quando conheci Carla, pensei que precisávamos de uma família normal. Acabei deixando ela ditar as regras, definir o que era certo e errado. E agora? Agora? Ele sorriu. Agora estou vendo minha filha criar seu próprio caminho. E é mais bonito do que qualquer coisa que Carla poderia ter planejado. Um trovão ribombou lá fora, e grossas gotas de chuva começaram a bater na janela. Era como se o céu quisesse participar do drama daquela noite. De repente, a porta se abriu. Henrique entrou, encharcado e ofegante. Lu, você precisa vir comigo. Agora. O que houve? Minha mãe. Ela está na confeitaria. Meu sangue gelou. O quê? Ela disse que vai falar com Vó Maria. Convencê-la a desistir dessa loucura. Não esperei mais explicações. Peguei meu casaco e corri para a noite chuvosa, com Henrique nos meus calcanhares. As ruas de paralelepípedos estavam escorregadias, mas não diminuí o passo. Quando chegamos à confeitaria, as luzes ainda estavam acesas, apesar do horário. Através do vidro embaçado, vi Carla gesticulando furiosamente para a Vó Maria, que mantinha uma calma surreal. Ainda dá tempo de impedir uma catástrofe, ouvi Carla dizer quando entramos. Ela não tem experiência, não tem formação. Ela tem tudo o que precisa, Vó Maria respondeu serenamente. E mais importante, ela tem paixão. Paixão não paga contas. Não? Vó Maria sorriu, pegando o livro-caixa. Quer ver quanto sua enteada faturou em 3 dias? Quando Carla viu os números, seu rosto empalideceu. Era mais do que eu ganharia em 2 meses no estágio que ela tanto insistia que eu procurasse. Isso é sucesso, completei, fazendo todos se virarem para mim. É isso que é, Carla. Sucesso nos meus termos, não nos seus. A chuva continuava caindo lá fora, marcando um ritmo na calha do telhado. Era a hora do confronto final, e pela primeira vez eu não tinha medo dele. Na manhã seguinte à tempestade, Gramado, amanheceu diferente. O ar estava mais leve, como se a chuva tivesse lavado não apenas as ruas, mas também as mágoas antigas. A confeitaria estava fechada para a gravação dos Sabores do Sul, e eu trabalhava nos fundos preparando uma fornada especial de doces. Nervosa? Henrique perguntou, ajeitando as bandejas na bancada. Um pouco.
admiti, ajustando o avental. Novo que vó Maria tinha me dado. Branco com pequenos bordados de flores. Mas é um nervosismo bom. A repórter chegou pontualmente às 9, com sua equipe de filmagem. Marina Torres era conhecida por seu olhar crítico e sinceridade brutal em suas avaliações gastronômicas. Quando provou meu primeiro doce, o bombom de ambrósia, fechou os olhos por um momento. Isso, ela disse finalmente, é memória, afetiva, transformada em arte. A gravação fluiu naturalmente. Contei sobre minha mãe, sobre como ela tinha me ensinado não apenas receitas, mas amor pela confeitaria. Falei sobre a importância de respeitar as tradições enquanto se ousa, criar algo novo. E de onde veio a inspiração para essa fusão entre o clássico e o contemporâneo? Marina perguntou. Da minha própria história. Respondi, olhando para a vó Maria, que assistia tudo com um sorriso orgulhoso. Às vezes precisamos nos reconectar com nossas raízes para descobrir quem realmente somos. No meio da gravação, a porta da confeitaria se abriu. Era Carla. Meu coração acelerou, esperando outro confronto, mas algo estava diferente. Ela parecia menor, de alguma forma, menos imponente. Posso provar um dos seus doces? Ela perguntou, sua voz despida da usual arrogância. Ofereci a ela um macarrão de chímia de figo, o doce que tinha feito mais sucesso nos últimos dias. Carla mordeu delicadamente e vi algo mudar em seu olhar. Isso me lembra... Ela hesitou. Me lembra os doces que minha avó fazia. Antes de tudo ficar tão... complicado. Foi a primeira vez que vi humanidade real em Carla. Naquele momento, entendi que suas críticas talvez viessem de suas próprias inseguranças, seus próprios sonhos abandonados. A equipe dos Sabores do Sul capturou tudo, não apenas os doces. E as técnicas, mas a história de transformação que acontecia ali. Quando terminaram, Marina me puxou de lado. Você tem algo especial aqui, ela disse. Não são apenas doces, é cura através da comida. Depois que todos foram embora, sentamos. Eu, vó Maria, meu pai, Henrique e, surpreendentemente, Carla, para tomar café. O silêncio inicial foi quebrado por vó Maria. Sabe, Luana, ainda não te contei por que escolhi o nome Flor de Inverno para esta confeitaria. Pensei que fosse porque as flores que nascem no inverno são as mais resistentes, respondi. Também, mas principalmente porque elas nos lembram que beleza pode nascer nos momentos mais improváveis, nos lugares mais inesperados. 3 meses depois, abri minha própria doceria em Porto Alegre. O nome? Flor de Inverno Filial. Vó Maria não apenas aprovou, como me ajudou com tudo, compartilhando sua experiência e amor pelo ofício. Henrique acabou trocando o curso de Direito por Gastronomia, para horror inicial de Carla. Mas aos poucos, ela também foi mudando. Começou a aparecer na doceria, primeiro timidamente, depois com mais frequência. Um dia, trouxe um caderno antigo. Era da minha avó, explicou, me entregando o caderno amarelado pelo tempo. Tem algumas receitas que talvez você queira reinventar. Meu pai, que agora almoça comigo todo domingo, diz que nunca me viu tão feliz. Ele está certo. Mas não é só felicidade. É realização. É saber que encontrei meu lugar no mundo e que esse lugar foi construído com açúcar, manteiga, chocolate e principalmente coragem. Na parede da minha doceria, há uma foto da minha mãe sorrindo em uma cozinha. Ao lado, emoldurada, está a primeira crítica do Sabores do Sul sobre meus doces. E entre as duas, um pequeno quadro com uma frase que vó Maria me ensinou. As melhores receitas são feitas com partes iguais de tradição e ousadia, temperadas com amor e decoradas com coragem. Hoje, quando olho para trás, para aquela manhã no café do hotel em Gramado, agradeço. Agradeço as palavras duras de Carla, que me empurraram para fora da minha zona de conforto. Agradeço ao silêncio do meu pai, que me fez buscar minha própria voz. Agradeço a Henrique, que me mostrou que família vai além do sangue. E agradeço especialmente a minha mãe, que plantou em mim a semente que floresceu mesmo no inverno mais frio.
Porque às vezes precisamos nos perder para nos encontrar. Às vezes, precisamos provar o amargo para criar o doce. E às vezes, as melhores histórias não começam com "era uma vez", mas com uma xícara de café amargo numa manhã fria em Gramado. Fim. Obrigado por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.